A palavra lepton vem do grego leptos e significa leve, pequeno ou fino. Ou seja, os leptons são partículas que a princípio acreditava-se que eram as menores partículas possíveis. E elas são partículas fundamentais da natureza. Então, dessa forma, uma partícula como o elétron, que apesar de ser um férmion também é um lepton, ele é bastante pequeno e muito leve, sendo que possui uma carga formal de -1 e spin fracionário, mais meio ou menos meio. Os leptons basicamente são partículas então muito similares ao elétron. Em especial, nós temos dentro do grupo dos leptons uma divisão. Nós temos os leptons com carga, ou seja, os leptons carregados, e os leptons que são neutros, ou seja, eles não possuem carga, não possuem nenhuma carga nominal, como por exemplo o elétron, que é negativo. Os outros leptons que não são carregados, ou seja, os neutrinos, eles não possuem carga. Dessa forma, então, nós temos uma divisão, leptons carregados e os neutrinos. Em especial, hoje nós vamos falar sobre os leptons carregados. E nós temos 3 tipos de leptons carregados. Nós temos o elétron, que é o mais famoso de todos. Temos também o muon e o tau. Esses dois são leptons que possuem mais massa do que o elétron. Ou seja, são partículas que, apesar de serem muito pequenas, elas são partículas massivas se comparadas com o elétron. O muon, basicamente, ele é 200 vezes mais massivo que o elétron. E o tau, ele é cerca de 3.000 vezes mais massivo que o elétron. Ou seja, o tau é uma partícula bastante massiva dentro do grupo dos leptons. Com exceção do aspecto da massa, tanto o muon e o tau, eles possuem características muito próximas ao do elétron. Apesar de serem, respectivamente, 200 vezes e 3.000 vezes mais massivos que o elétron, essas partículas podem ser aceleradas até velocidades muito próximas à da luz, como acontece com o elétron. O único problema é que, na realidade, existe aqui uma influência maior do campo de Higgs sobre as partículas tau e muon, principalmente no tau, porque ele possui muito mais massa. Então é mais complicado para conseguir acelerar essa partícula devido à interação que ele tem com o campo de Higgs. Isso faz então com que essas partículas não são facilmente encontradas na natureza em acelerações muito próximas à da luz, assim como acontece com o elétron, por exemplo. E dentre as características do elétron, uma das mais interessantes é que ele se comporta como partícula e também como onda. Sendo assim, tanto o muon quanto o tau também vão se comportar como onda e partícula. Nesse caso especificamente, eles vão se comportar como partícula quando eles interagem com outras partículas, e eles se comportam como ondas quando eles são acelerados a velocidades bastante altas. Como eu disse, apesar deles terem mais massa do que o elétron e conseguirem interagir diretamente com o campo de Higgs, ou seja, o campo de Higgs acaba, vamos colocar entre aspas, freando um pouco mais essas partículas, elas ainda alcançam velocidades muito altas quando aceleradas. Então elas se comportam como onda. Por quê? Porque a massa delas acaba não sendo tão interferente para a movimentação dessas partículas. Sendo assim, então, características que se aplicam ao elétron também se aplicam a essas partículas. Sendo assim, uma característica muito especial do elétron também funciona para o muon e para o tau. Especificamente, é o seguinte: você nunca vai encontrar um elétron no núcleo de um átomo.
Consequentemente, você não tem nenhuma dessas duas partículas mais massivas, nenhum desses dois leptons massivos você vai encontrar ele no núcleo de um átomo. Ou seja, eles não participam da construção de partículas mais complexas, como acontece com os quarks e os gluons, né? Então, você tem ali uma necessidade de uma interação com a força forte, por exemplo. E essa é uma característica dos leptons. Eles não têm influência da força forte nuclear, ou seja, características como a dos gluons, ligar os quarks para formar, por exemplo, prótons e nêutrons, não se aplica aos leptons. Sendo assim, apesar de serem férmions, os leptons são férmions, eles não são caracterizados como quarks. Devido então a essas características de massa que os leptons têm, pelo fato de serem massas bastante pequenas e deles não se encontrarem participando da construção de outras partículas, uma vez que a força nuclear forte ela não afeta essas partículas, eles acabam sendo interagentes com características do eletromagnetismo, da força gravitacional e da força nuclear fraca. E a força nuclear fraca é uma característica bastante interessante para se estudar em relação a essas partículas, porque através do efeito com alguns bósons, especificamente o W-, ocorre um processo em que essas partículas mais massivas, os leptons mais massivos, especificamente o muon e o tau, eles acabam decaindo, ou seja, eles liberam um neutrino específico de cada um, ou seja, um neutrino do tau ou um neutrino do muon. E esse neutrino é uma forma de perder massa. E isso então faz com que essa espécie de lepton decaia para o elétron. Então, uma das principais funções desses leptons mais massivos é que eles geram elétrons, que são as partículas leptônicas mais comuns do universo. Então, os elétrons, na maioria das vezes, eles surgem do decaimento de partículas leptônicas massivas, como o muon e o tau. Além disso, existe também o quê? Existe a possibilidade de neutrinos, que são gerados também pelo decaimento dessas partículas, interagirem com a força fraca de partículas mediadoras, né, de bósons de calibre como o bóson W-, e interagirem neutrinos diferentes, um neutrino do elétron e um neutrino que pode ser, por exemplo, do muon ou do tau, e dessa forma conseguir gerar também elétrons. E para então surgir basicamente essas partículas, os leptons, eles somente podem aparecer no universo proveniente de rajadas cósmicas. Basicamente são raios cósmicos, ou através do processo de aceleração de partículas e da colisão das mesmas, ou seja, o que se faz dentro dos aceleradores de partículas aqui na Terra, né? Então você acelera essas partículas e você as chocam de uma forma que elas possam gerar outras partículas diversas, assim como se fez para determinar a existência do bóson de Higgs. O grande problema das partículas como muon e o tau é que elas têm um tempo de vida muito pequeno, mas muito pequeno mesmo. O tau, que possui um pouco mais de massa, ele vai ter um tempo de vida de mais ou menos 2,9 vezes 10 elevado a menos 13 segundos. Ou seja, ele é inexistente quase no tempo. A gente só consegue perceber traços dele, uma vez que ele tem ali um tempo de vida muito inferior ao segundo e ao milésimo. Então é muito difícil de conseguir determinar a existência dessas partículas. Então como foi feito isso? Como se determinou a existência dessas partículas? A descoberta do muon
ela foi um tanto quanto até que rápida, mas houve a necessidade dela ser teorizada inicialmente. Ela foi teorizada por um japonês, um físico japonês, chamado Hideki Yukawa. Esse físico japonês, ele propôs a ideia de que devia existir uma partícula massiva e que ajudasse na geração de outras partículas. Então a ideia era essa, você tinha ali como se fosse um bóson de Higgs. Mas nesse caso, o grande problema é que tinha que ser uma partícula que não fosse bosônica. Ela tinha que ser um férmion, ou seja, ela iria ter números quânticos e uma diferenciação no spin. Então, desse jeito, você não poderia fazer com que uma mesma partícula ocupasse o mesmo estado quântico, diferente do que acontece com os bósons. Então, ali você teria que ter um lepton que possuísse uma massa superior à do elétron, porque isso faria comprovar a existência de alguns neutrinos e também a existência do próprio elétron. Isso se dá pelo fato de que, em alguns momentos, surgiam do nada algumas partículas que tinham massa e outras partículas que eram praticamente zero a massa delas, como é o caso dos neutrinos. Eles possuem massa, mas é muito, muito pequena. Mas tinha que vir de algum lugar, afinal de contas, massa não surge do nada. E ali você conseguia determinar que existiam alguns elétron-volts dividido pela velocidade da luz ao quadrado, você conseguia determinar então que existia alguma massa, alguma matéria sendo acelerada. E dessa forma haveria necessidade da existência de uma partícula leptônica, só que um pouco mais massiva do que o elétron. Dessa forma, no ano de 1936, um físico norte-americano chamado Carl David Anderson propôs a ideia de que existia sim essa partícula. Por quê? Porque em alguns testes foi observado que quando utilizando a chamada câmara de Wilson, que nada mais é do que uma espécie de uma câmara onde fornece-se vapor de água e por ela passa um feixe de raio cósmico ou raio gama, você observa que ocorre a ionização de algumas partículas e algumas dessas partículas se comportavam diferente ao elétron, mas direcionando-se para a mesma posição que um elétron vai. Mas, ao mesmo tempo, essas partículas elas demonstravam ser mais massivas, uma vez que elas eram quase intermediárias no deslocamento em relação ao próton. Então, você tinha um determinado deslocamento dentro da câmara para o elétron, então o elétron fazia uma curva bastante acentuada, o próton fazia uma outra curva bastante acentuada, uma vez que eles têm ali cargas opostas, e uma partícula até então desconhecida fazia uma curva menos acentuada, só que direcionada para o mesmo caminho que ia o elétron. Então, dentro dessa câmara de Wilson, havia a possibilidade de fotografar esses caminhos. E dessa forma, então, determinou-se que deveria existir ali, sim, uma partícula massiva, mais massiva, nesse caso, do que o elétron, mas muito menos massiva do que o próton, e que provavelmente fosse um lepton também. Dessa forma, então, trouxe o nome muon. O elétron ele tem uma massa de 0,51 mV por velocidade da luz ao quadrado. O muon, que era essa partícula que fazia esse desvio similar, ou seja, indo para a mesma direção que o elétron, ele tinha ali uma interação maior com o campo de Higgs. Então, dessa forma, ele acabava se deslocando mais, não tão acentuado, ele abria um pouco mais essa curva. Isso se dá pelo fato dessa partícula ter mais massa. Essa partícula possui uma massa de mais ou menos uns 105 mV dividido pela velocidade da luz ao quadrado, ou seja, algo muito próximo de 200 vezes mais do que a massa do elétron, ou seja, bastante massivo se comparado com o elétron. Todo esse processo de estudo para a descoberta do muon, ela foi feita lá na Caltech, lá na Califórnia. Basicamente é o Instituto de Tecnologia da Califórnia.
onde, na ficção, é a universidade que trabalha o Sheldon Cooper e o Leonard Hofstadter, lá da série The Big Bang Theory. Já a descoberta do Tau foi um pouco mais complexa. Isso daí ocorreu na década de 70, mais especificamente do ano de 1975. E só foi possível isso com o desenvolvimento de novos equipamentos, e equipamentos esses que são muito caros. A gente fala aqui lá do SLAC, que é o Centro de Aceleração Linear de Stanford. E lá, um cientista chamado Martin Lewis Pearl, ele conseguiu fazer uma predição de uma partícula muito massiva. Para conseguir descobrir ela, foi necessário acelerar partículas protônicas, ou seja, alguns baryons, na velocidade da luz e permitir que eles se chocassem. E lá nesse laboratório, no SLAC, você tem desde um local que é bastante linear para a aceleração da partícula e também existe ali o acelerador de partículas propriamente dito. Com a aceleração dos prótons, você tem ali o choque, um choque muito violento dessas partículas bariônicas. Então ocorre ali a formação de diversas partículas menores. Como eu disse, é o mesmo estudo para desenvolver a teoria e determinar a existência do bóson de Higgs. Mas nesse caso, o grande problema é o seguinte, é que, como dito anteriormente, o Tau dura muito pouco tempo e somente indícios dele foi encontrado. No caso, quais indícios foram encontrados? No caso, o muon, elétron e alguns neutrinos. Quando você soma o muon, quando você soma o neutrino do elétron, quando você soma o próprio elétron, você tem ali o que? Você tem a massa para o surgimento de uma partícula que deu origem a essas. Então, uma partícula que seria fundamental. Nesse caso, teria que ser um lepton também. Como eu disse, ele tem um spin fracionário igual a meio e também carga, no caso, igual a uma unidade negativa. Só que a massa era muito grande, uma vez que ele dá até origem a um muon, né, que é 200 vezes maior do que o próprio elétron. E isso levou bastante tempo, né, dentro desse período da década de 70 para conseguir perceber. Por quê? Porque já nos primeiros milímetros lá do acelerador de partícula, você tinha o surgimento do Tau e, consequentemente, o decaimento dele pelo processo da força fraca nuclear. Ou seja, um bóson W carregado negativamente se aproximava e fazia com que ocorresse o decaimento dessa partícula. Então, basicamente, os leptons carregados, eles surgem como? Eles surgem de raios cósmicos que acabam interagindo com partículas, acelerando eles no universo, e eles se chocam, gerando então essas partículas fundamentais, que são os leptons carregados. Nesse caso, elétrons, o Tau e o muon. Sendo que o Tau e o muon, eles decaem rapidamente no universo para formar elétrons. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se for possível, já deixa um like, se inscreva no canal se você não é inscrito e clique lá no sininho para que você sempre receba novas notificações de vídeos científicos como esse. Antes de ir embora, dá uma olhada aqui embaixo que eu vou deixar uma lista de livros para você, caso queira contribuir com a erradicação do analfabetismo científico ao seu redor, é uma chance. Existem livros aqui que podem ajudar. Então, se você quer ficar mais culto em ciência, esses livros vão te ajudar. Se você quer dar o presente para alguém, para essa pessoa não ficar muito presa à fake news científica, aqui também tem um bom lugar para você dar presentes para essas outras pessoas. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo vídeo.